Graça e paz a todos. Quem não me inscreveu, inscreva no canal, moço. Esse canal aqui, moço, é um canal que a gente grava o vídeo. A gente quer orientar o povo que estava no engano, e vir para a verdade, irmão, ir para a luz de Cristo. Porque eu caminhei mais de 40 anos e não conheci o Evangelho, moço. E se você não conhece o Evangelho, você vai, batiza numa igreja que não prega o Evangelho, é perigoso, mano. Porque você não vai pelas Escrituras, você vai pela conversa desses homens aí, e é perigoso, mano. Sentimentalismo, tanta coisa que ocorre no meio da, do homem, né? O homem põe regras, põe nepotismo, põe regras humanas, né? Então é perigoso. E o que acontece na congregação cristã no Brasil? Lá atrás, mano. Quando começaram, por exemplo, o Franciscão, já começa daí. Ele ia muito pela visão, porque ele disse que escutou uma voz que falou que era por imersão. E naquele tempo tinha muitos pastores que pregavam. Mas veja bem, irmão, está escrito assim, ainda que pareça um anjo de luz. Mas se pregar outro evangelho, que seja anátema. E o Franciscão ele não foi não examinou a escritura para ver se era isso mesmo. Eles não entendiam. Naquela época lá, eles não entendiam, eles não sabiam nem o contexto da Bíblia. Muitos pastores pregavam o evangelho sem contexto também. Muitos pastores pregavam a Bíblia, um foi de um lado, outro foi de outro, e Franciscão tomou a frente e queria, porque escutou a voz e achava que era isso, que tinha que ser por, por revelação. E por mais que ele conhecia a Bíblia, ele partiu mais para a revelação. Plantava a igreja e deixava. Ele plantou a igreja lá na Argentina, veio para o Brasil, plantou aqui, pôs Felipe Pavão para atender aí e foi embora para a origem dele. E deixou plantado aí. Mas ele não conferiu na Bíblia, entendeu? Ele plantou as igrejas sem conferir a Bíblia. Agora o povo está sem evangelho, mano, porque está escrito que o evangelho tem que ser esparramado em toda a terra. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas tem que conhecer o evangelho, mano. Tem que ir pelo evangelho, ele foi pela revelação, pelo sentimentalismo. Isso é um perigo, mano. Agora está vindo à tona aí todo mundo desesperado, não sabe o que fazer, outros estão saindo, estão indo para a Bíblia, Deus está esclarecendo a mente, mas tem outros aí que não quer saber de Bíblia, mano. Está perdendo até a fé, virando ateu. Tem muitos aí, mas por causa do quê? Por causa de uma doutrina falsa, uma doutrina que é humana, nepotismo. Isso é perigoso. E, e hoje em dia o povo tá indo, muitos estão indo para a escritura sagrada, Deus está abrindo a mente. Mas tem muitos, coitados, que estão aí, irmão, não conhece Bíblia, não sabe nada. Foram feitos neles, irmão, uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral que eles não conseguem enxergar as escrituras, o evangelho verdadeiro de Cristo, eles não conseguem pôr na cabeça. Porque naquele dia, aquele que não conheceu o evangelho, Deus vai falar, não te conheço. Por isso que nós temos que ir às escrituras. Porque as escrituras mano, já é mandamento já de Deus de lá de trás. Até Cristo via as escrituras. Isaías já falava de Jesus que vinha nas escrituras, que vinha, né, falava de João Batista, ele falava muitas coisas que cumpriram. E veio Cristo pregando, falando do Evangelho e, e anunciando os apóstolos, escolheu os 12 para anunciar o Evangelho na terra, para hoje ter o conhecimento de nós ir diretamente com Cristo. A Bíblia é sagrada, já é revelado. Muitos aí não conhecem. Por quê? Porque foram pelo caminho de Franciscão. Ele plantou a igreja e foi embora e deixou aí Felipe Pavão para atender aí e deu no que dá, irmão. Entendeu? E muitas coisas aí é o homem, é o humano. Eles falam que é o homem, que é o Espírito Santo de Deus
que revela, que faz aquilo, irmão, tá vendo, hoje está vendo que tudo aquilo que foi plantado foi nepotismo. Então muita gente está saindo daí e indo para o verdadeiro evangelho, irmão. E você que está aí, pede a Deus força, sai daí do engano, irmão. Porque se você ficar no engano naquele dia, você não vai ter salvação. Você tem que chegar a Cristo, irmão. Que aquele que não se chegar a Cristo, ele não conhece. Não vai conhecer, não conhece o evangelho. Como que você vai chegar a Cristo naquele dia? Entendeu? Você vai querer ser julgado pela obra que nesses homens prega que tem que ser por obra? Não tem um santo na terra, irmão. Não tem um justo sequer, por isso que Cristo veio. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, irmão. Porque já faz assim, para ninguém se gloriar, irmão, porque ninguém é competente para entrar no céu. Não tem um justo aqui na terra. Por isso que vem Jesus Cristo trazendo as escrituras, trazendo o ensinamento, né? É só Ele que nos pode nos salvar, não há um outro que venha, entendeu? Aquele que não pregar o evangelho, aquele que não pregar o evangelho de Cristo e não tiver de acordo diante das escrituras, pode considerar pregadores falsos, falsos profetas. Aquele que não pregar Cristo dentro da escritura é um falso profeta. Mano. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Mano. Por isso que os berianos conferiam. Desde aquele tempo, Cristo combatia já contra as heresias, coisas que o homem, eles pregam, eles põem ponto de doutrina, fardo pesado para o povo, que nem mesmo, eles mesmos podem carregar. Pode ver que eles falam isso, falam aquilo, mas para eles dão um jeito, mano. Para outros, eles expulsam, matam a alma. Vai para o filho dele ou para o parente dele, tem jeito para tudo. Mano. Isso aí é nepotismo. Isso aí é coisa satânica, que não é de Deus, mano. E naquele dia, Deus vai pedir conta para muitos. Então nós temos que ir a Cristo. Vamos ao Evangelho, vamos aprender, vamos parar a pensar e falar, peraí, tem coisa errada aí. Entendeu, irmão? Esse é o vídeo de hoje que a gente está gravando. Irmãos, me perdoe, né? Mas a gente está escrito e nós temos que falar a verdade, não podemos falar mentira para o povo. Porque naquele dia Deus vai pedir conta de mim. Eu sou o primeiro. Irmão. Eu estou falando aquilo que está escrito nas Escrituras. Que Deus manda primeiramente conferir tudo nas Escrituras. Né? E se nós não conferirmos nas Escrituras, nós vai ser uma pessoa enganada. Entendeu? Mas se nós ir à Escritura e conferir, pode ter certeza. Que é mandamento da palavra conhecer. Que nós temos que examinar a Escritura, que ela testifica de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus abençoe a todos, fique na santa paz, na paz de Deus, a paz do Senhor, a todos. Deus abençoe, irmãos. Até no próximo vídeo. Aquele que gostar, irmão, dá um like. Aquele que não gostar também, irmão, só pela misericórdia, né, irmãos? Deus abençoe a todos.